No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia! Começa agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência em todo o interior paulista. Estamos também em tempo real pela internet. Confira os destaques do programa de hoje. Aprenda a emagrecer de forma saudável e evitar o efeito sanfona com o médico nutrólogo Dr. Rodolfo Justo. Conheça as novas opções de tratamento para o cisto pilonidal com a médica coloproctologista doutora Elis Ribeiro. Descubra as plantas medicinais que podem ajudar no processo de perda de peso com a médica nutróloga doutora Simone Tironi. Descubra quais são os alimentos que aumentam o risco de câncer com a médica nutróloga doutora Jamie Benfica. Veja os sintomas mais comuns de pedra na vesícula com o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Diego Ito. E saiba como identificar e tratar a ansiedade com a médica endocrinologista, doutora Fernanda Mantovan. Agora no Você Melhor na VTV SBT. Na maioria das vezes, quem está na luta contra a balança já tentou vários tipos de dieta, inserindo uma alimentação restritiva. Aprenda a emagrecer de forma saudável e evitar o temido efeito sanfona com o médico nutrólogo Dr. Rodolfo Justo. Por muito tempo, pensaram que a obesidade ou o sobrepeso era apenas uma dificuldade ou um desvio de caráter do paciente, em que ele não fazia atividade física, não comia direito. Mas há 10 anos foi visto que, de fato, a obesidade ela é uma doença, porque ela compromete o status do ser humano. E dentre disso, tem uma base de mais de 200 doenças que são desencadeadas em que a base é a obesidade. Existe toda uma fisiopatologia, ou seja, mecanismos que impelem o indivíduo de comer além do que é necessário, ou ele tem uma dificuldade em gastar aquela energia que ele colocou para dentro. Não é só foco, força e fé para você ter uma melhora da sua qualidade de vida, diminuição do peso. Está para muito além, em que demanda uma intervenção. E, para além de ser doença, uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, ela tem remissão e ela tem controle. E por que ela é uma doença? Ela compromete o status metabólico do ser humano, acarretando outras doenças e comprometimento de saúde. Faz necessária a lembrança de que mais de 200 doenças encontram-se embasadas na obesidade. Então, às vezes, você tem uma pressão alta, você tem um diabetes, em que a base dessa doença é a obesidade. E não adianta nada você só tratar essa pressão alta sem, de fato, tratar o que está a embasando. É uma doença que tem mecanismos fisiopatológicos, ou seja, tem suas ações em que deflagram o aumento do peso, o comprometimento de todo o sistema do corpo. Eu brinco dizendo que o processo de emagrecimento, ele pode ter a indicação de tratamento medicamentoso, afinal a obesidade é uma doença. E quando você tem o auxílio de medicações bem indicadas, você facilita o processo. Acompanhamento médico é fundamental. Eu conheço muitos pacientes que conseguiram emagrecer sem fazer exercício físico, mas não existe ninguém que consegue manter o peso perdido sem fazer atividade física. Sempre priorizando a musculação, o treino resistido assistido, mais do que o exercício aeróbico. Não que ele seja ineficaz, não é isso. Afinal, o corpo sempre vai entender que o processo de emagrecimento é um processo agressivo e tudo que é agressivo para o corpo, ele tenta combater. Por isso que é tão fácil você reganhar aquele peso perdido se você não tiver um acompanhamento médico, nutricional, físico, com o educador físico e, às vezes, se necessário, com o psicólogo também. Uma condição caracterizada por uma espécie de bolsa que pode conter pelos e restos de pele. O problema é mais comum em homens jovens e se desenvolve principalmente na região do cóccix. Se não for tratado, pode causar dores e perda da qualidade de vida. Conheça as novas opções de tratamento para o cisto pilonidal com a médica coloproctologista doutora Elis Ribeiro.
Bom dia, Guimoreira! O cisto piloidal é uma doença que se desenvolve principalmente na região do cóccix e forma uma espécie de uma bolsa, um cisto cheio de pelos e resíduos de pele. Essa condição pode causar dor, inchaço e até mesmo infecções. É mais comum em homens jovens e acredita-se que fatores como pelos encravados, traumatismo na região e predisposição genética possam estar associados ao surgimento do problema. Antigamente, a cirurgia mais comum para a remoção do cisto piloidal era a técnica aberta. No entanto, essa técnica muitas vezes resultava em um longo período de recuperação e causava cicatrizes grandes. Felizmente, novas técnicas cirúrgicas foram desenvolvidas para melhorar o tratamento do cisto piloidal. Uma delas é a cirurgia com laser. Nesse procedimento, pequenas incisões são feitas na região afetada e um instrumento cirúrgico, com auxílio de uma câmera, é inserido para auxiliar a remoção do cisto. Essa abordagem minimamente invasiva resulta em um menor tempo de recuperação, menos dor no pós-operatório e cicatrizes menores. É importante ressaltar que o tratamento do cisto piloidal deve ser individualizado, levando em consideração a gravidade da doença, as características do paciente e por isso é fundamental buscar um médico especialista para avaliar o caso e indicar a melhor opção de tratamento. O cisto piloidal é uma condição que pode causar desconfortos e problemas de saúde, mas felizmente existem novas técnicas cirúrgicas que estão revolucionando o tratamento. A cirurgia com uso de laser é uma abordagem menos invasiva, com resultados promissores. E se você suspeita que tem um cisto piloidal, não deixe de procurar um médico para fazer um diagnóstico correto e discutir as melhores técnicas para o seu tratamento. Um abraço e até o próximo programa. Você sabia que os fitoterápicos podem ser grandes aliados no emagrecimento? Esses produtos naturais agem diretamente no organismo e estão se tornando cada vez mais populares. Descubra como as plantas medicinais podem ajudar no processo de perda de peso com a médica nutróloga doutora Simone Tironi. Confira. Bom dia. Bom dia, Gui. Realmente esse tema é muito importante porque todo mundo quer emagrecer, né? É verdade. Só que de forma saudável. Então a gente tem que focar na saúde e tem várias substâncias que podem ajudar esse processo de emagrecimento. Doutora, para começar, conta pra gente por que é tão difícil emagrecer? Então, com o passar do tempo, né, com a idade, a gente vai perdendo massa muscular, a gente vai comendo as coisas que tem por aí mais fáceis, né? Vai se adequando à vida aí agitada, à vida moderna e vai esquecendo do que realmente faz bem pra gente. Então, a gente precisa recuperar essa massa muscular, a gente precisa ter antioxidantes para ajudar, isso é muito importante. Doutora, e como emagrecer de forma saudável e natural após os 40? Olha, adequando a dieta, a gente pode colocar também chás, muitas hortaliças e temperos que vão ajudar no metabolismo, vão estimular alguns hormônios e inibir alguns hormônios que fazem o acúmulo de gordura. Isso é uma estratégia interessante até na combinação que a gente faz dos alimentos. Doutora, agora existe alguma substância natural que pode ajudar aí nesse processo do emagrecimento? Olha, tem várias que podem ajudar, né, aliado a uma dieta, uma alimentação saudável. Hoje em dia a gente fala muito do plantago vata, que é o psyllium, né? O chá verde sempre esteve aí, né? Sempre por isso em alta que a gente... também. Exatamente. Doutora, o que melhora no nosso corpo, né, no nosso organismo, quando a gente usa aí as plantas medicinais para emagrecer? Então, as plantas, eu sou uma grande fã das plantas porque elas possuem ligações que nenhum ser humano conseguiu fazer exatamente. Então, a gente tem menos efeitos colaterais, né? Quando a gente sabe utilizar, indicar bem e usar na forma adequada, na quantidade adequada, elas podem proteger até de algumas doenças, né? E além disso, a gente tem várias estratégias, né, para o emagrecimento. Cada pessoa pode ter uma melhor, que se adequa melhor. Então a gente tem o jejum, né, que é muito falado, que aí você pode fazer de vários períodos, né, 12, 14, 16, 24 horas, isso cada um vai ter sua individualidade. A gente tem a cetogênica, a gente tem a low carb, e aí associando as plantas que vêm lá da medicina da antiguidade, a gente vai ter uma potencialização dos efeitos.
Doutora Simone, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Esse tema é realmente super relevante, né? Emagrecimento é um tema que interessa a todas as mulheres. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Gui, pelo convite. É sempre bom levar para vocês, né, algumas informações sobre plantas, sobre dieta saudável, sobre o que é que você tem que fazer para ser saudável. Então, se você quiser, me siga nas redes sociais. O meu Instagram é DRA, doutora, né? _ Simone Tironi. O consumo de alguns alimentos pode aumentar o risco de desenvolver o câncer. É o que alerta a Organização Mundial de Saúde. Eles contêm substâncias nocivas ao organismo. Confira quais são os alimentos com potencial cancerígeno e que deve ser consumido com moderação com a médica nutróloga doutora Jamie Benfica. Bom dia, Gui Moreira! A Organização Mundial da Saúde divulgou uma nova lista de alguns alimentos que são potencialmente cancerígenos e prejudiciais à nossa saúde. Vamos começar falando sobre os consumos das carnes processadas. Como exemplos, salsicha, presunto, bacon, peito de peru e carnes enlatadas são cancerígenas para os humanos. Essas carnes são classificadas como pertencentes ao grupo 1, o que significa que há evidências suficientes que o consumo delas aumenta o risco do câncer coloretal. Você sabia que o consumo de carne vermelha associada ao modo de preparo também pode aumentar o risco de câncer? Pois é, a carne, quando preparada em temperaturas elevadas, como em churrascos e frituras, liberam diversas substâncias químicas, como a acrilamida e também a acroleína, que apresentam um potencial carcinogênico. O consumo recomendado de carne vermelha pelo INCA é de até meio quilo por semana no preparo de maneira cozida. E o consumo frequente de gordura trans é outro fator que nos preocupa, pois também está aumentado ao risco de alguns tipos de câncer, como de mama e câncer de colo retal. Esse tipo de gordura é encontrada em comidas congeladas, frituras, margarinas, sorvetes de massa, miojo, pipoca de micro-ondas e também biscoito recheados. Então, atenção, mamães! Uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes, grãos integrais e proteínas magras pode ajudar a reduzir o risco dessa doença. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo programa. Líquidos digestivos que se cristalizam em diferentes tamanhos em um pequeno órgão localizado do lado direito do abdômen. O problema é mais comum em mulheres e fatores como obesidade e sedentarismo podem contribuir para o seu desenvolvimento. Veja os sintomas mais comuns de pedra na vesícula com o médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Diego Ito. Meu entrevistado agora é o Dr. Diego Ito, cirurgião do aparelho digestivo, coloproctologista, cirurgião laparoscópico e robótico. Bom dia, doutor. Bom dia, Gui, tudo bem? Agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre pedra na vesícula. Doutor, conta pra gente o que é, a temida pedra na vesícula. A pedra na vesícula, na realidade, é uma pedra mesmo que se forma dentro da vesícula. A vesícula é um órgão que armazena a bile. A bile é uma substância produzida pelo nosso fígado, composta basicamente de bilirrubina, colesterol, sais, minerais e algumas outras substâncias. E a pedra ela se forma justamente quando há uma dificuldade na solubilização dessas substâncias e aí, consequentemente, acaba se formando um cálculo, uma pedra na vesícula. Doutor, agora conta pra gente quais são os sintomas aí da temida pedra na vesícula. Engraçado, porque na realidade a maioria dos pacientes não tem sintoma nenhum, sabia, Gui? Algumas pessoas realmente podem desenvolver alguns sintomas de cólica, uma cólica mais aqui do lado direito, náusea, vômito, às vezes até uma dor nas costas. Às vezes pode ser associado a vômito ou não. Tá? Algumas complicações da pedra na vesícula, alguns pacientes desenvolvem um amarelão nos olhos, um amarelo na pele, pode ficar com a urina um pouquinho escurecida e as fezes um pouco mais brancas, mais acinzentadas. Esses são os sintomas mais clássicos de pedra na vesícula. Doutor, e como é feito o diagnóstico? O diagnóstico, na maior parte das vezes, é feito por um exame que se chama ultrassonografia abdominal, onde o colega ele passa um aparelho que ele joga ultrassom e ele consegue ver a evidência das pedras. Agora, doutor, é importante a gente saber também quais são os tratamentos disponíveis, né? O tratamento da pedra na vesícula, de fato, o tratamento ele é cirúrgico.
O melhor tratamento é a remoção da vesícula biliar, não dá tecnicamente para a gente remover apenas os cálculos, as pedras e deixar a vesícula. Então, quando o paciente ele tem a indicação, o tratamento ele é cirúrgico, seja por laparoscopia, seja por robótica, ou a técnica que era feita antigamente da cirurgia do corte. Mas hoje a gente sempre tenta fazer uma técnica minimamente invasiva. O paciente sente menos dor, recupera mais rápido, volta mais rápido para suas atividades habituais. Doutor, e quais complicações as pedras podem causar, caso não sejam tratadas? Na realidade, como a gente falou, o paciente ele pode começar a desenvolver dor, e aí já é uma indicação para ele remover a vesícula dele. E tem as principais complicações que são inerentes à própria pedra na vesícula, que é quando ela inflama a própria vesícula, que é um quadro que se chama de colecistite aguda, que é um dos quadros mais frequentes de cirurgia de urgência no pronto-socorro. E existe também a coledocolitíase, quando a pedra consegue sair da vesícula, mas ela entope o tubinho que leva a bile para o intestino, que é aí onde o paciente fica amarelado, com a urina escura e as fezes mais brancas. E tem uma terceira complicação que pode ser bastante perigosa, que é a tal da pancreatite aguda, que acho que muita gente entende que a pancreatite aguda pode ser grave. Na realidade, todas elas são graves. É que a pancreatite cursa com maior gravidade. Doutor Diego, muito obrigado pela participação aqui no Você Melhor. Eu que agradeço o convite, foi uma honra poder conversar com vocês. E vocês que ficaram com alguma dúvida, tem alguma questão que queira fazer, me acompanhe nas redes sociais, lá a gente tem bastante conteúdo para discutir um pouquinho. Ansiedade. Quando esse sentimento pode afetar o controle emocional e causar prejuízos físicos e psicológicos? Quando pode ser considerado um transtorno? Saiba como identificar os sinais da ansiedade e quando iniciar o tratamento com a médica endocrinologista doutora Fernanda Mantovan. Eu sou a doutora Fernanda Mantovan, eu sou médica, eu atuo na área de endocrinologia e também de medicina integrativa e hoje eu vim contar aqui para vocês um pouquinho sobre ansiedade e os seus transtornos, os seus sintomas e também o seu tratamento. Bom, a ansiedade é uma reação normal do nosso corpo, ela tem origem no medo e ela é uma resposta frente a uma situação de ameaça, frente a uma situação de perigo. A ansiedade ela foi importantíssima para que nós evoluíssemos como seres humanos. Os sintomas da ansiedade eles são muito variáveis, eles podem vir só a nível psicológico mesmo, então, por exemplo, aquela sensação de pensamento muito acelerado, ou então insônia, ou então angústia, aquela sensação de que você precisa estar no controle de tudo, são sintomas mais psicológicos da ansiedade. Mas a ansiedade também pode desencadear sintomas físicos, como palpitação, que é o coração muito acelerado, sudorese, que é suor excessivo, até mesmo diarreia, aquele roer de unhas, que é tão frequente também na população. O fator psicológico ele pode gerar sim doenças físicas. Eu vou dar o exemplo da obesidade, que é algo que eu trato aqui no meu consultório todos os dias. Muitas vezes a causa da obesidade está em uma ansiedade mal controlada ou mal tratada. Esse paciente ele acaba gerando uma fome emocional por questões que estão ali a níveis psicológicos e ele acaba gerando aí o excesso de peso, o comer sem controle ou então mesmo a dificuldade em perder peso. Tem tratamento e aqui eu sempre gosto de comentar que o tratamento ele vem muitas vezes a nível da medicação química, então é interessante que você passe por uma avaliação com um médico para que você seja de fato diagnosticado com esse problema da ansiedade e no seu caso vai ter que ser elaborado se vai precisar de uma medicação ou se a sua questão de tratamento vai ser a nível de psicoterapia, terapia, entre outras abordagens. Mas além disso, nós precisamos fazer exames de sangue, porque muitas vezes a ansiedade também tem relação com desordens hormonais e deficiências de vitaminas. Então não adianta a gente só dar o remédio. A gente precisa saber qual é a causa de fato. Tantas pessoas sofrem de ansiedade hoje, muito provavelmente pelo nosso ritmo diário. A gente não tem uma vida tranquila, a gente já acorda na correria, atrasado para o trabalho, para levar a criança para a escola, e isso vai gerando na gente uma sensação de que não damos conta de tudo, Então a ajuda aqui, ela vem para isso, para que saiba te tirar dessa situação que você não está encontrando um fim. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nos siga nas redes sociais e me siga também, @doutora.fernandamantovan. Se você tiver alguma dúvida, vai ser um prazer esclarecer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência.
Conheça a Romanza Moema, loja que oferece planejados exclusivos. Siga no Instagram. Acompanhe as nossas edições locais em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana, nos vemos no próximo sábado aqui na tela da VTV SBT. Até lá!